Paz, Senhor, para todos. Satisfação imensa estar mais uma vez nesse lugar para enaltecer o nome do Senhor. E hoje não vai ser uma noite como a outra, ou como outras noites, ou como outras quinta-feiras. Provavelmente será uma quinta-feira diferente, uma quinta-feira de resposta ao teu coração. Você que deixou sua casa, você que deixou sua família para estar aqui nessa noite. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao teu coração nesta noite, no nome de Jesus. Amém, povão? Eu creio que você está esperando uma palavra profética da parte do Senhor, está esperando um impulso do Senhor na sua vida, no teu ministério. Então você veio no lugar certo, na hora certa, e Deus tem coisa grande para a tua vida. Glória a Jesus. Nós estávamos, sinceramente, um pouco presos em casa com a questão do temporal que caiu, né? E estava ligando para um, para outro. Liguei para o Lucas, né? Liguei para a Daniela, esposa do Renato, não consegui falar. Mas minha esposa atendeu a ligação, né, do irmão Renato, e conseguimos chegar aqui para a glória do nome do Senhor. Glória a Jesus. Gente, eu quero nessa noite, sem muita demora, convidar você para abrir a sua Bíblia conosco no livro do profeta Isaías, capítulo 61. Satisfação rever o rosto do meu pastorzão Leandro. Amém. Sua galera. Amém. Deus abençoe vocês. Continuamos essa empreitar, está intercedendo pela vida de vocês, tá, pastor Raquel? Que os anjos do Senhor continuem guardando vocês nessas idas e vindas, nessas longas estradas, em nome de Jesus. Glória a Deus. O livro do profeta Isaías, capítulo 61, verso 1, diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Amém. Pode sentar, irmãos, para a glória do Senhor. Bondoso Jesus, pedimos o cooperar do teu bom Espírito em nosso meio, para que a tua palavra ache guarida, ache espaço na nossa alma, na nossa mente, ó Deus, e que venhamos te glorificar nesta noite, Senhor. Eu quero pedir que o teu Espírito continue nesse lugar, Deus.
nos ajudando a entender a tua vontade, o teu querer para com as nossas vidas. Nos cubra com teu manto sagrado nesta noite. Oh meu Deus, permita que possamos, ou que tenhamos liberdade na presença do teu Santo Espírito. Que nenhum espírito imundo possa atrapalhar o nosso culto, a nossa adoração nesta noite, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, estamos certos que o Senhor vai nos responder nessa noite, no nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus já começa nessa noite falando profundo para nós. O Espírito de Deus, ele já dá aqui a introdução dizendo que ele nos chamou, tá? Quando a gente olha para esse texto, a gente estamos lembrando também no momento em que Jesus esteve ali na sinagoga em Nazaré, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 12, né? Capítulo 4, versículo 17, 18 ao 21. Jesus entra na sinagoga e ele fala para o povo que ali estava, dizendo, né? Olha, hoje cumpriu esta escritura a vossos ouvidos. Porque verdadeiramente Jesus está querendo dizer que Deus ungiu ele com o Espírito Santo para curar os enfermos e libertar todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus ele está ali agora naquela sinagoga falando que agora aquela palavra estava se cumprindo. E se nós olharmos para esse texto também, iremos também ver uma participação desse texto explicando a questão do povo judeu na Babilônia, quando eles foram dizimados, quando eles foram exilados para a terra da Babilônia pelo rei Nabucodonosor, e os seus 70 anos eles ficaram presos, sem poder estar no templo, na sua pátria, adorando o Senhor, e eles estão com saudade do templo, eles estão com o coração desejoso de estar no templo e adorar o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E essa expressão também não só se encaixa na questão de Jesus, não só também se refere ao povo judeu na Babilônia, mas essa palavra também ela se encaixa a nós, igrejas dos dias atuais. Viu, irmãos? Essa palavra se encaixa na nossa vida. Por que não considerar que nós somos um libertador, um ministro, um sacerdote nas mãos do Senhor? Até porque o texto está falando isso, né? A Bíblia, nos versículos 1, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim, está sobre você, está sobre a igreja. Deus não comissionou, Deus não deu a ordem aos anjos, querubins, serafins, né? A nenhuma outra autoridade na terra de soltar os cativos, senão a igreja. Essa tarefa é minha, essa tarefa é sua, essa tarefa é nossa. Então, gente, a gente observa Jesus falando na tua palavra: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Essa ordem não está especificamente a um título, um pastor, um missionário, um evangelista. Jesus está chamando a igreja para desenvolver esse projeto, para realizar esse projeto. E vamos conver aqui, ter o Espírito do Senhor sobre nós, é ou não é? Precisamos, irmãos, porque é Ele que faz a obra, é o Espírito de Deus que trabalha, é o Espírito de Deus que move. A gente é acostumado a falar que o Espírito Santo é a gasolina, é como se fosse a gasolina do carro. Se nós não tivermos com Ele, se nós não chamarmos a presença dEle, pastor Gerardo, para a nossa vida,
a gente vai parar por aqui mesmo. A gente não vai conseguir alavancar. Então precisamos do Espírito do Senhor sobre a nossa vida, para que naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente vai, projetar para o Senhor, venhamos ter êxito, venhamos ter sucesso naquilo que a gente vai fazer. E eu quero acreditar que por isso que a sua vida está certa, por isso que a sua vida está na bênção, porque você tem colocado, você tem chamado o Espírito de Deus para poder estar, guerreando as suas guerras, pelejando as suas batalhas, e Ele é o que tem acompanhado você nessa caminhada. Gente, é muito interessante esse versículo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Bendito seja o nome do Senhor. Ele me ungiu para pregar as boas novas. E a gente observa que quando a gente vai a um território buscar, ou a um determinado lugar trazer os cativos, as almas, nós vamos ter uma resistência contra Satanás e seus demônios, né? A gente vai pisar em determinado território e na maioria das vezes ele não vai querer soltar o Paulo, soltar o André, soltar a Maria, soltar o João, mas você tem uma procuração do Senhor Jesus na sua mão, e Ele é um inventor, Ele é um contraventor, melhor falando. Ele está no lugar errado, segurando a pessoa errada, porque todas as almas pertencem a gente, porque pertence a Jesus, pertence a gente. Nós somos filhos de Jesus, nós somos filhos de Deus, e o que é de Deus é nosso. Nós labutamos, nós guerreamos, nós tratamos do negócio do nosso Pai. Nós estamos em busca de resolver o negócio do nosso Pai. Então quando a gente vai a um determinado lugar buscar as almas, não vai ser fácil, pastor Geraldo. O inimigo ele vai querer nos chamar para uma queda de braço. Mas aí entra o versículo primeiro: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Deus está conosco. Quem te escolheu não foi o pastor Geraldo, quem te escolheu não foi o vereador, quem te escolheu não foi a mulher, não foi a esposa, o esposo. Pastor Geraldo e outros pastores reconhecem o chamado, mas Deus é quem te chamou, e Ele te chamou, Ele também te capacitou, hein? E te nomeou para que você vá e dê bons frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que seja glorificado o nome do Pai. Irmão, Deus é contigo. Estava falando uma palavra mais ou menos assim ontem também lá, pastor Geraldo, na congregação. Pastora Margarete com os irmãos. Às vezes, irmãos, a gente achamos que nós estamos aqui de paraquedas, caímos aqui de paraquedas, estamos aqui por acaso. Desde o ventre da tua mãe, né, pastor? Deus já tinha te escolhido. Ele olhou para você e falou: você é a mulher do sucesso, você é o homem que vai dar a volta por cima. Oh, glória a Deus. Chegamos a esse mundo, crescemos, o inimigo vem trazendo tantos reveses, tantas lutas, né? Tantas coisas contrárias à nossa mente, dizendo que você é fraco, que você é pobre, que você é incapaz, que você está assim, que você está doente, que você não pode, que você está velho, que você não vai. Não, irmão, isso é engano de Satanás, isso é uma mentira do inimigo. Você é o escolhido do Senhor, tá? A Bíblia está dizendo que você foi escolhido para pregar as boas novas, e enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. É muita gente presa, pastor Leandro. É muita gente segura pelas garras do leão, do leão, né? Pela garra do inimigo. É muita gente presa, é muita gente em cativeiro, é muita gente enjaulados, é muita gente, amordaçado. Mas, irmãos,
nós não só fomos chamados pelo Senhor, como também temos as armas espirituais do Senhor na nossa vida. Amém? Nós temos as armas do Senhor na nossa vida. Eu quero ler aqui para você, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4. No livro de 2 Coríntios, o capítulo 10, desculpa. No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. A palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa em Deus, para destruição das fortalezas. Se Deus te chamou, Ele não vai levar você a um campo de combate para você passar vergonha. Deus, Ele está liberando para você um arsenal de arma poderoso. E eu e você já temos que ter essa consciência que essas armas não falham. Ela não nega fogo, meu irmão. Viu, irmãos? Ela não nega fogo. A nossa arma, disse o apóstolo Paulo, as armas da nossa milícia, ou as armas da nossa guerra, ela não é o fuzil, não é a escopeta, a pistola, não é a arma carnal, não. As armas da nossa guerra, elas são poderosas, elas são espirituais. E você está com uma delas aí na tua mão agora, a palavra do Senhor, a oração, o jejum, o perdão. São armas poderosas que, quando colocamos em práticas, o inimigo não consegue ficar de pé diante dessas poderosas armas. Glória a Jesus, gente. Que Jesus, irmãos, possa nessa noite abrir a nossa mente, o nosso coração, e nos levar a entender o quão forte é as armas que Ele nos deu, e quão é certo, né, a expectativa que devemos ter de ir buscar as almas e trazer para a casa dele. Por isso que a palavra está dizendo que Deus, Ele te ungiu para você pregar a palavra. Aqueles que estão em cativeiro, aqueles que estão em prisões, aqueles que estão esquecidos. Quando a gente vai resgatar uma alma, na verdade é como se fosse a pessoa estivesse dentro de um bangu, numa prisão, né? E dentro daquela prisão está a alma, e na porta do cativeiro está o demônio, os espíritos imundos, guardando aquela pessoa, aquela alma, para que ela não saia daquela prisão. Jesus disse, se não me falha a memória, no livro de Lucas, capítulo 24, dizendo que quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança estão todos os seus bens. Mas vindo outro mais valente do que ele, vence o inimigo e toma todos os seus despojos. Aí está falando de Jesus e Satanás, né? Na maioria das vezes, o inimigo é como se fosse assim, uma pessoa que esteja armado até os dentes, com todo tipo de arma, e ele guarda a pessoa, ele segura o homem na prostituição, na cachaça, na bruxaria, e ele guarda aquela alma, e ele diz: eu não vou soltar ela, eu não vou liberar ele, ele não vai sair. Mas quando chega um crente cheio do Espírito, meu irmão, amém, cheio do Espírito, ele vai chegar lá naquele território inimigo. Olha, eu vim buscar o que é do meu pai, eu quero Paulo, eu quero a Maria, meu pai mandou vir cá pegar a Maria, meu pai precisa da Maria, meu pai precisa do André.
vai ser fácil? Não vai ser, não. Alguns de nós que estamos aqui, ou a maioria que estamos aqui, foi necessário para a gente estar aqui hoje, alguém chegar até a gente, né, pastor Geraldo, e falar de Jesus para a gente. Aí você queria ser um servo do Senhor? Eu não queria. Você queria servir Jesus? Queria, pastor, não queria nada. Você queria o carnaval, queria as farras, queria o mundão. Você não queria. A tua alma, o teu espírito desejava o Senhor, mas a tua carne queria o pecado. Mas aquela pessoa que te evangelizou, aquele homem, aquela senhora, aquele adolescente que insistiu, ele foi usado pelo Espírito de Deus. Ele rompeu essas frentes de miga, foi lá, pregou o evangelho, e as cadeias que estavam nas suas mãos, nas minhas mãos, elas foram rompidas. É isso que o profeta Isaías está falando. O Espírito do Senhor Jeová está sobre nós. Ele está sobre nós. Você não tem o espírito do inimigo, você tem o Espírito de Deus. Você brilha na presença do Senhor. Aonde você coloca a planta dos teus pés, Deus é contigo. Aonde você estende as tuas mãos, o Senhor manifesta a tua glória na tua vida, porque o Senhor é contigo. Por isso que o inimigo quer te matar, por isso que o inimigo quer acabar contigo, o inimigo quer colocar você no leito, o inimigo quer acabar com você no acidente, o inimigo quer acabar com o teu casamento, porque Deus te chamou para fazer uma grande obra. Glória a Deus. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que é uma fortaleza? O que a gente tem por fortaleza? Aquilo que eu falei, o inimigo guarda a alma e diz: daqui ela não vai sair. É como se tivesse prendido a pessoa em 7 chaves, em 7 trancas. E ali ele determina, ele não vai sair. Coloca a pessoa numa fortaleza. Fortaleza, entendemos, nos tempos dos reis, era um lugar onde ficava o rei protegido das invasões, dos ataques. O rei ficava guardado. E Satanás, ele tem as suas fortalezas para prender o homem, para prender a mulher. Às vezes a gente vê uma pessoa que não consegue se firmar no Senhor, e a gente às vezes tem a mania para nós, tem que tomar vergonha na cara, ele não se firma porque ele não quer. Mas irmãos, tem que haver um louco entrar no meio do fogo e falar de Jesus para ele. Tem que falar de Jesus para ele. Até que ele não morra, continua falando com ele. Fale para ele: rapaz, esse caminho está errado. Essa atitude que você está tomando não está errada. Não faça isso. E continue falando. Porque diz a Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, falando sobre a questão, a responsabilidade do atalaia. Se Deus colocar um tropeço no caminho do ímpio, e se Deus avisando você que o ímpio vai morrer, e se você não avisar ao ímpio que ele vai morrer, e se ele morrer na sua iniquidade, o sangue daquele ímpio, Deus vai cobrar da gente. Então nós precisamos falar para Jesus. Precisamos falar de Jesus para essas pessoas. Ainda que elas não decidam de imediato receber a palavra, mas nós temos que falar de Jesus para ela. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele convence, ele está cooperando conosco. E quando você fala, ele vem aí também contribuindo, falando, martelando o coração daquele homem,
daquela prostituta, daquele viciado, daquele drogado. Ele vai contribuindo com você, participando contigo. E no momento certo, aquela pessoa entra pela porta da igreja adorando e glorificando o nome do Senhor. Meu pastor, meu querido irmão, você que está aqui nessa noite, meu jovem, você que gosta de falar de Jesus para as pessoas, para os colegas, você está no caminho certo. Você que está falando de Jesus para alguém, você que está em um determinado lugar evangelizando e acha que isso aí é uma perda de tempo. Não, não é perda de tempo não. Você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. No tempo certo você terá os seus molhos. Você verá o fruto do seu esforço. Não deixe o inimigo amordaçar a sua boca. Não deixe o inimigo travar a sua boca. Você tem uma voz profética. Deus te chamou para restaurar. As cidades antigamente destruídas, Deus te chamou. Deus te chamou. O Espírito do Senhor Jeová está sobre nós. Amém, gente? Deus está sobre nós. A Bíblia está dizendo aqui na palavra dele que precisamos ir, invadir o território do inimigo e soltar os prisioneiros. Glória a Jesus. Mas você tem que ser ousado e em vez de dar um pouquinho de louco. Porque se a gente for muito certinho, muito prumadinho, não vou não. E a gente entende, pastor Raquel, pastor Geraldo, que Satanás ele não fica doente, ele não viaja, ele não se cansa, ele não tira férias e ele não quer acordo de paz. Não quer, pastor Jorge. Ou a gente ataca para matar, para destruí-lo e ganhar o que é nosso, que são as almas, ou a gente vai perder, irmãos. Não deixe essa tarefa só para o pastor. Não deixe essa tarefa só para um. Vamos fazer essa obra em parceria. Amém? Esvaziar o inferno. Amém? Encher o céu de almas. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos fazer isto. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz aqui, ó, aleluia, Deus, Ele te ungiu a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que ele lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Oh, glória a Deus. Apregoar o ano aceitável do Senhor. É tempo, irmãos. É tempo de falar para as almas que existe um céu e existe um inferno. E que este é o tempo do pecador receber as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus, que é o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. E que eles precisam receber esse homem, esse Salvador em seus corações. É tempo. Este é o ano aceitável do Senhor. Se nós não fizermos assim, as pessoas irão perecer e a gente com certeza teremos uma parcela de culpa nisso daí. Então Deus não te chamou, Deus não te salvou nesse mundo tão somente para você vir à igreja, sentar na igreja, ir para casa. Não, meu irmão, Deus te chamou para você falar de Jesus para as pessoas.
Glória a Jesus. E nessa noite, culto dirigido pelo departamento masculino, nós estamos aproveitando esse ensejo aqui para falar de Jesus. Para você que está do lado de fora dessa igreja, você que está ao alcance da nossa voz, ou quem sabe você que está aqui dentro da igreja, tem alguém da tua cara que é um servo do Senhor, um cristão, que você possa sair daqui nessa noite, seu coração, sabe, iluminado pela palavra do Senhor. Tenha certeza que Jesus tem um plano na tua vida e que Ele tem coisas maravilhosas para a tua alma. Esse é o ano aceitável do Senhor. Glória a Jesus. Eu creio que nessa noite, gente, Deus, Ele está falando no nosso coração. Pastor Geraldo, não pare de anunciar as boas novas. Pastor Leandro, continue espalhando a semente, Pastor Leandro. Pastor Jorge, tem hora que a gente lança a semente, parece que não está vendo o resultado. Mas ela caiu na terra, ela está crescendo, irmão, está germinando. Você aí atrás, irmãos, irmã, membro, novo convertido, tá? A gente lança a semente. Deus, Ele vai regando, amém? Na hora certa você vai ver ela crescendo, crescendo e se tornando uma bênção nas mãos do Senhor. Eu me lembro de Davi. Davi, ele quando derrotou o gigante Golias, ele foi perseguido por Saul e Davi fugiu de Jerusalém. Davi foi para o deserto e Davi foi para um lugar chamado uma caverna de Adulão. E naquela caverna de Adulão, Davi ali angustiado, Davi, ele recebeu visitas naquela caverna de pessoas que hoje, talvez muitos não deixariam entrar pelas suas igrejas. Davi recebeu visita daqueles que estavam angustiados, aflitos, abatidos, endividados. E aqueles homens foram até Davi para apoiar Davi em combate. E Davi pegou aqueles homens, ele trabalhou aqueles homens, ele lapidou aqueles homens. E pensa num exército forte. Pensa em um exército destemido. Foi o exército do rei Davi. De toda a história, não se viu um rei que venceu tantas batalhas, derramou tanto sangue, como o rei Davi. Foram 400 homens que chegaram a ele. Depois chegaram mais 200 homens. Davi formou um exército de 600 homens. E só pessoa, pastor Jorge, que não tinha nome na época. Pessoa que era chamada escória. Pessoas que eram, sabe, abandonado. Mas aqueles homens vieram até Davi. E Davi, cheio do Espírito do Senhor, que Jessé ungiu ele, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Davi preparou aqueles homens, forjou aqueles homens e fez capitões, líder de ataque. E eles ajudaram Davi em seu combate. Eu creio que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Hein? Deus está falando conosco, gente. Nós não vamos parar, nós vamos continuar lançando a semente. Fazer hoje obreiro, fazer ministro hoje, pastor Jorge, pastor Leandro, pastor Geraldo. Gasta tempo, dá dor de cabeça, dá estresse. Mas no final de tudo é satisfatório. É gostoso, irmãos, ver os meninos trabalhando, né? Com uma unção muito maior que a gente, fazendo coisa bonita, ganhando alma, sendo maioral de 100, maioral de 10, maioral de 1000. Hein, irmãos? Aleluia! Aquele varão decolando, aquela varoa prosperando, e a gente do lado já falando: é meu filho na fé, é minha filha na fé, né? Uma alegria no coração. E sempre falando: vai que Deus é contigo, mulher. Vai, varoa, Deus é contigo. É muito bom isso, irmãos.
Essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração nessa noite. O coração de vocês. Irmão Renato, possa abençoando a sua vida, no nome de Jesus. Você é sua varoa, continue empenhado nesse trabalho de fazer a obra do Senhor, guerreiro. Deus está se agradando disto. Então, gente, nesta noite, nós não vamos parar, vamos continuar fazendo a vontade do Senhor. Conclusão, resumo de tudo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, está sobre você. É por isso, pastora Raquel, que a gente não para. Lembra, pastor Adriano? Tem hora que te cansa, mas a gente prossegue. A gente está sempre em avanço. Que Deus abençoe todos vocês nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Obrigado. Amém.